Olá! Nesse vídeo apresentaremos aspectos importantes da sociologia da educação francesa com base nos capítulos 3 e 4 do livro Sociologia da Educação, Currículo e Saberes Escolares da autora Ione Ribeiro Vale. Sociologia da Educação e Didática. A versão francesa dos saberes escolares, a autora inicia a discussão comentando que, até 1970, havia poucos trabalhos da sociologia da educação interessados pelo contexto pedagógicos e saberes escolares. Para analisar essa questão dos saberes escolares, ela parte do pressuposto que os estudos sociohistóricos mostram não somente a coerência, mas também revelam a contradição política. Assim, ela procura estabelecer uma correspondência entre os movimentos de escolarização e a produção de pesquisas nas áreas da sociologia da educação e da didática. Para isso, a autora faz algumas retrospectivas históricas dos 3 últimos séculos, relembrando vários teóricos que contribuíram no campo da sociologia da educação, destacando a sociologia da educação britânica, norte-americana, brasileira e francesa. Em 1960, houve consideráveis rupturas no campo científico, ideológico, cultural e educacional na França. Esse período caracterizou-se por um movimento de massificação do ensino secundário, provocando uma explosão escolar. Mas não houve impacto nos conteúdos do ensino, métodos e programas. Chervel destaca que os conteúdos de ensino eram considerados como independentes da realidade cultural e exterior à escola. Eram produtos de uma organização, mas não considerados como frutos de um percurso histórico. O objetivo da educação francesa nessa época era o projeto de desenvolvimento da nação para fazer frente à concorrência econômica. Entretanto, esse modo de educação foi alvo de críticas severas, pois gerou muitas desigualdades escolares. De um lado, defendia-se o capital humano, que é compreendido como parte do indivíduo, que adquire novos saberes e experiências, e por isso é limitado ao indivíduo que o incorpora, pois depende de suas capacidades físicas e mentais e de seu ciclo de vida. Seria como um fatalismo genético, um dom. De outro lado, devido ao presente fracasso escolar, havia fortes críticas à função reprodutora da escola, dando origem ao que Foucault se refere como uma espécie de sociologia da suspeita. Os teóricos da reprodução, também conhecidos como reprodutivistas, colocaram fim à ideia de que a escolarização é o fator de divisão cultural universal e que pode servir como degrau para a mobilidade social. Para eles, a escola se diz única, neutra, igualitária e meritocrática. Entretanto, ela divide os que, por sua origem social, irão compor a burguesia e os que irão continuar na condição de proletariado. Nas escolas para os burgueses, se desenvolve nos alunos a consciência de uma superioridade social e do mérito pessoal, centrada nos conteúdos, no exercício do domínio das ideias e das abstrações, no culto à opinião e às preferências individuais, no apreço aos livros, no aprendizado da competição. Já a escola destinada às classes populares propõe aos estudantes um sentimento de inferioridade social, simplificando noções, ensinando lições banais, utilizando textos truncados e resumos esquemáticos, transmitindo uma visão moralista, laboriosa e virtuosa do trabalho. Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron são os mais conhecidos reprodutivistas franceses. Para eles, a escola tem um poder de imposição, que consiste na transmissão de conteúdos selecionados segundo seus interesses. Conteúdos inscritos numa verdadeira tradição seletiva. Bourdieu e Passeron
conservam os fundamentos do marxismo e de Max Weber, pois defendem que a dominação não é produzida apenas pela esfera econômica, mas se produz e se reproduz numa relação de violência simbólica pela própria escola. Isso não acontece de forma explícita, mas sutilmente e progressivamente. A cultura escolar difunde uma cultura de classe fundada na primazia de certos valores. Para Bourdieu e Passeron, a escola trata como iguais em direitos e deveres indivíduos desiguais, e o privilégio social acaba se transformando em mérito individual, enquanto os herdeiros vêm reconhecidos e transformados em vantagens escolares os saberes, o saber fazer, o saber ser, o saber dizer, o saber parecer que trazem do meio familiar, patrimônio das classes privilegiadas, as crianças dos meios não escolarizados têm tudo a aprender. Para elas, a aquisição da cultura escolar, essa cultura legítima, validada por exames e diplomas, constitui-se num verdadeiro processo de aculturação. Assim, a discussão sobre os saberes escolares dessa época relança o debate educacional, encorajando a busca de soluções para as desigualdades escolares. Apesar das teorias da reprodução dominarem o espaço educacional durante 1970, paralelamente a este debate, surge um novo campo de pesquisa que se dedica à questão do conhecimento escolar e seus modos de transmissão, a didática. O intuito deles era refletir sobre os fundamentos dos conteúdos ensinados e a transformação do sistema de educação nacional. Neste momento, para que os alunos possam aprender os conhecimentos, o professor, além de conhecer sua disciplina, necessita de um bom domínio linguístico. A linguagem torna-se uma fonte de poder. A partir de 1980, na França, observa-se uma justaposição nas discussões das abordagens sociológicas e didáticas dos saberes escolares. Mas qual a diferença entre eles? Os didatas visam esclarecer os mecanismos cognitivos que intervêm na situação particular da transmissão e apropriação dos saberes. Isso sem mencionar seu caráter social, com inclinação à ideia de neutralidade escolar. Os sociólogos, por sua vez, pretendem aprender o status social dos diferentes saberes ensinados. Eles enfatizavam a necessidade de ligar a relação entre o saber e a atitude da família perante a cultura, questão que introduzia incertezas na construção e divulgação do saber erudito. Por fim, uma terceira dimensão, a epistemológica, refletia sobre quais conteúdos devem ser ensinados a partir de um determinado quadro conceitual. Os saberes passam a ter sentido para o aluno se permitirem a ele compreender os outros, o mundo e a si mesmos. Embora esses campos disciplinares conduzam seus trabalhos individualmente, era indispensável o diálogo entre eles. Neste contexto, estudos como o de Isambert Jamait e de Fourcade introduzem novos elementos ao debate educacional. Procura-se desvendar a caixa preta que é a sala de aula. Isso reorienta o panorama intelectual dos anos seguintes. Uma nova leitura dos saberes, a sociologia francesa da educação. Este capítulo tem como base os trabalhos de Léry, que busca estabelecer uma relação da escola com a linguagem, a partir da noção de cultura escrita. Outros autores dialogam sobre essa temática, como Debye, Marcellai e Charlot, que correlacionam
a ideia de experiência escolar com a relação com o saber. Um bom exemplo disso é a diferença entre a teoria e a prática, quando os bebês estão em transição para a fase da criança. Mas alguns pedagogos não têm a sensibilidade de entender que é necessário pedir licença para tirar a roupa do bebê, dar banho, trocar fralda, respeitar e não impor, porque as necessidades básicas também são linguagens importantes e devem ser compreendidas. Romper na perspectiva crítica estabelece uma relação entre conhecimento e ação. Mas o que de fato Lery estuda? Estuda os códigos linguísticos vinculados na escola, por entender que aprendê-los não consiste somente em mudar a relação com a língua, mas também se colocar na posição de dominar os que não o dominam, ou seja, a relação pessoal entre o aluno e a situação social da família. Muitas vezes poderá ser o sucesso ou fracasso escolar. Para Lery, as crianças não conseguem superar as dificuldades isoladamente, e o meio social em que vive irá refletir no seu desenvolvimento. Isso também está ligado às políticas públicas e devem agir em prol de melhorias sociais das escolas. Falar de cultura escrita é super considerar que a escola estabelece uma relação com o saber. É a partir dessa compreensão que os estudiosos da educação propõem a desenvolver uma sociologia do fracasso escolar. Esse estudo aponta a preocupação dos espaços de aprendizagem, ter um elo pautado na família, escola, igreja e movimentos sociais. Essa deve estar imbricada no encaminhamento dos espaços de aprendizados democráticos que possibilitem o engajamento de todos que o compõem a escola, gerindo uma mola propulsora para o desenvolvimento educacional coletivamente. Caso isso não ocorra, para Lery, encaminhamos para uma sociologia escolar desigual e fracassada. Mas como se constrói o sentido da experiência escolar? O sentido da experiência escolar tem despertado o interesse de um grande número de pesquisadores que buscam saber as consequências do que e de como os alunos aprendem. A escola se diversifica tanto que pode ser considerada como referência de socialização e de subjetivação para uns e como um obstáculo à ascensão social de outros. A distância entre a cultura escolar e a cultura social, ou as culturas sociais, é tão grande que os alunos têm o sentido de viver em dois mundos completamente distintos. Ou seja, os sujeitos encontram pelos saberes uma maneira de se relacionar com o mundo. Para Charlotte, a aquisição do saber permite obter um certo domínio do mundo que se vive, comunicar-se com os outros seres e dividir com eles o próprio mundo, além de tornar possível viver uma gama de experiências e se tornar melhor, mais seguro de si, mais independente. A escola, como espaço de aprendizado e relação com o saber, sustenta a possibilidade de entrarmos em contato com outras pessoas numa diversidade de experiências e saberes que nos maximiza a forma de enxergar o mundo. A lógica das competências. O ato de aprender um saber, por vezes, é tratado como o desenvolvimento de uma competência. Então, para finalizarmos esse vídeo, falaremos sobre esse conceito que a autora do texto faz questão de tratar. O que é competência? A noção de competência é introduzida primeiramente no sentido profissional, por meio do deslocamento de uma pedagogia definida em termos de objetivos, permitindo inscrever as sequências de aprendizagem numa progressão anual e explicitar as capacidades e habilidades essenciais a serem desenvolvidas pelas disciplinas, para uma pedagogia centrada na objetivação e valorização do interior e fora do exercício profissional. Contudo, essa lógica se contrapõe à qualificação medida pelo diploma ou pelo título, que se vê reduzidas ou suprimidas suas funções na diferenciação e hierarquização dos indivíduos,
Nesse sentido, constata-se a racionalidade técnica, se opõe à visão humanista, à visão crítica e os movimentos de emancipação, que o caráter efêmero das competências faz obstáculo à perspectiva universalista dos saberes.